Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Paz do Senhor para quem está nos acompanhando em casa também. Peço que todos se coloquem em pé. Quinta-feira que vem, lá nos Estados Unidos, vai ser comemorado o Dia de Ação de Graças. Graça e paz, família IAP do Parque. Vocês estão bem? Cadê a Elisele? Você está bem, Elisele? Amém. Esse tempinho do vídeo parece quando a gente casa e fica na frente da igreja esperando a noiva, sabe? Aquele momento sem graça que você não sabe o que fazer. Parece isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor preservou a nossa fé, Senhor. E nós pudemos, Senhor, ao longo dessa semana, perseverar em fazer a Tua vontade. E é o que eu te peço hoje aqui, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para receber a Sua palavra, Senhor. E que a Sua palavra venha de encontro ao nosso coração e à nossa mente e nos transforme, Senhor, em alguém que persevera em fazer a Tua vontade. Isso é que eu te peço, na certeza da Tua presença, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? A gente já faz uma leitura bíblica. Eu estou me sentindo um pouco estranho por estar pregando sem segurar o microfone. Então, não sei muito o que eu faço com as mãos, não tem púlpito, mas vai dar certo. Livres. Esse é o nosso tema. A gente vem conversando aí ao longo desse mês a respeito de liberdade. A respeito de sermos livres. Liberdade vem do latim, que significa homens livres. Ora, quem diria? Homens livres. É uma palavra grega também, que ela quer dizer movimento livre. Ou seja, se movimentar, se locomover, sem que nada de externo lhe impeça essa movimentação. Falar sobre liberdade, falar sobre sermos livres, no nosso contexto, na nossa sociedade odierna, é algo muito tranquilo e ao mesmo tempo muito preocupante. Seja qual for o segmento, seja qual for a esfera da sociedade, das relações, se busca muito a liberdade do indivíduo. O indivíduo como uma pessoa livre. Alguém que pode exercer a sua liberdade. O direito de ir, vir e ficar com as coisas que lhe pertencem. Você é livre para ir para onde quiser, para fazer o que quiser, para viajar para onde quiser, para pegar a Dom Pedro, ou a Anhanguera, ou a Bandeirantes, ou no meu caso, onde o Waze mandar, porque eu nunca sei para onde eu vou. Você é livre para fazer aquilo que você quer e aquilo que você bem entende da sua vida dentro do nosso contexto de sociedade. A sua liberdade é garantida pela Constituição. Você é uma pessoa livre. A liberdade do indivíduo que deve e pode ser exercida em nossa sociedade. Mas não só liberdade de ir e vir e ficar, mas liberdade de expressão. Você pode muito bem dizer o que você quer e o que você bem entende nas redes sociais, num canal do YouTube, para as pessoas. Tem liberdade de expressão para dizer aquilo que você quer e aquilo que você bem entende. Nós temos aqui no Brasil uma liberdade religiosa. A Andressa falou aqui, né? Graças a Deus por estarmos aqui fazendo um culto de forma livre. Nossa porta está aberta. Nós não estamos às escondidas. Existe uma liberdade de culto garantida pela nossa Constituição nesse país. Então nós somos livres. Não só nós, cristãos protestantes, mas os católicos, Umbanda, Macumba, Espiritismo, maçonaria, que não é muito bem uma religião, o mormonismo, todos nós temos a liberdade religiosa dentro desse nosso contexto nacional. Alguém vai dizer, com reservas. Pode ser que sim, mas eu não vou entrar nessas minúcias. Fato é que nós somos livres. Esse é o fato. Dentro da esfera de possibilidades, porque elas não são infinitas, dentro da esfera de possibilidades da sua vida, você pode tomar as suas decisões de forma autônoma, não influenciada, não viciada e não contaminada. Você, pensa aí, você na sua cadeira aí, você foi livre para decidir o curso que você ia fazer, a faculdade que você ia fazer, se bem que meu pai falou, você escolhe qualquer uma, mas eu só pago direito. Então, não tinha muito o que eu fazer, eu fiz direito.
Mas você tem liberdade para escolher a faculdade que você quer, o trabalho que você quer, a área que você quer. Dentro do direito, eu escolhi a minha área para seguir. Tiago escolheu a área dele para seguir. Gabriel também. Todo mundo escolheu a sua área para seguir, porque você tem liberdade. Você tem liberdade de decidir com quem você vai casar, se bem que para alguns as possibilidades são menores, para outros as possibilidades são muito maiores. Né? O Caê, por exemplo, ele tem uma gama de possibilidades gigantescas. Né? Eu, a hora que uma mulher bonita se interessou por mim, eu fui e casei. Não sou bobo nem nada, né? Mas a gente tem a liberdade. Isso significa que se você reclama do seu trabalho, do seu emprego, do seu casamento, meu querido, deixa eu te dizer, a culpa é sua. Exclusivamente sua. Porque quem decidiu foi você. Dentro da gama de possibilidades, você exerceu o seu poder de decisão. Livre de influências, livre de vícios, sem contaminado por nada, o seu ato volitivo. Você foi lá e escolheu e decidiu por aquilo. E nós somos livres para escolher aquilo que queremos. Será que totalmente livres para escolher aquilo que realmente queremos? Nós somos cristãos. Todo mundo aqui é crente. Amém? Todo mundo aqui é crente. Então, saindo um pouco dessa esfera social, dentro da religião, nós, aqueles que fomos redimidos e que fomos salvos por Jesus Cristo através da fé, dentro do campo da moral, você também é livre para escolher decidir o bem ou o mal. Porque Deus te regenerou. Você foi regenerado por Cristo. A sua fé te regenerou. De modo que, na tua vida diária, você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Dentro das possibilidades, dentro das escolhas que você tem, você pode escolher mentir ou dizer a verdade. Você pode escolher ser fiel ou ser infiel. Enganar ou ser honestos com as pessoas. Porque estamos dentro da sua liberdade, dentro da sua moral. Uma vez que você foi regenerado por Jesus Cristo, você tem essa capacidade de escolher aquilo que você vai fazer. E é óbvio que todas as vezes, todos os dias, em todos os momentos, a gente sempre escolhe fazer a coisa certa, não é mesmo? A gente sempre escolhe fazer o bem em todos os momentos, não é mesmo? A gente sempre escolhe a verdade no lugar da mentira, não é mesmo? Comigo não é bem assim, eu confesso. Talvez com vocês. Mas por vezes a minha vida não é tão assim, dessa forma. Tão preto no branco. Às vezes eu não tenho as melhores escolhas. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Dentro da teologia, a gente tem a soteriologia, que é a doutrina da salvação, como a pessoa é salva. Dentro desse ramo da teologia, a gente tem pelo menos duas vertentes principais, das que eu considero bíblicas, obviamente. Mas eu não vou entrar nas minúcias aqui da graça e de como ela opera e qual é a sua contribuição na salvação. Eu não quero entrar nesse tema. Mas o que eu quero pensar com vocês é que esses dois ramos da teologia, eles concordam em uma coisa. Adão foi livre. Adão foi uma pessoa totalmente livre. Ele não tinha nenhum efeito do pecado sobre a vida dele. Adão tinha total autonomia na tomada de decisões. Ele tinha completa capacidade cognitiva e intelectual de escolher 100% Deus. Porque ele era livre do pecado. Ele não tinha os efeitos, a contaminação e o vício do pecado na sua vida. Então, Adão e Eva, eles eram totalmente livres para seguir a vontade de Deus. Para seguir os conselhos de Deus. Para seguir aquilo que Deus tinha determinado para eles. Adão e Eva eram livres para escolher o que quisesse. O problema é que ser livre é ser livre de alguma coisa ou de alguém. Você tem liberdade em relação a alguma coisa ou a alguém. Isso é a sua liberdade. Então, Adão e Eva, dentro das suas possibilidades, eles poderiam exercer a sua decisão sem qualquer vício de consentimento, sem qualquer influência do pecado, porque eles eram livres.
O grande problema e a grande questão, e aí se você olhar em nossa imagem, que o Mateus fez aqui, a liberdade desse passarinho teve um custo. Ele não saiu porque alguém abriu a porta, ele parece que estourou a grade e saiu voando. E perdeu até algumas asas no caminho. Adão, ao exercer a sua liberdade, ele destruiu a porta do Éden e foi embora. Ele tendo 100% de capacidade de escolher a Deus, ele escolheu não fazer a vontade de Deus. O grande problema é que nós somos livres das nossas escolhas, mas nós não somos livres das nossas consequências. As consequências virão. E veio para Adão e Eva. E o grande problema é que a contaminação, o pecado que corrompeu Adão, porque ele tinha uma capacidade límpida, plena, para escolher a Deus. Mas agora ele está contaminado com o pecado. A sua capacidade cognitiva, as suas intenções, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu coração, estava agora contaminado pelo pecado, de modo que ele não conseguiria mais exercer a sua liberdade livre do pecado. Todas as suas decisões, todas as suas emoções, todo o seu querer, a sua vontade, está agora escravizada no pecado. Ele pega a sua liberdade e a sua liberdade funciona como seu carrasco. A sua liberdade funciona como seu carcereiro, que prende ele na cela da escravidão da sua própria vontade. E agora ele não consegue mais agir em desacordo à sua própria vontade. Ele se coloca numa prisão da qual ele nunca vai conseguir sair sozinho. Esse é o exercício da liberdade de Adão. E lamento de dizer que a decisão de Adão acompanha toda a raça humana desde a sua queda. O que o pessoal chama de a herança de Adão é o pecado que infelizmente ainda existe em nossas vidas. É o pecado que infelizmente ainda corrompe as nossas decisões, que corrompe o nosso intelecto, que corrompe a nossa vontade. Nós somos escravos dessa vontade pecaminosa e pervertida em razão da herança de Adão. Agora ele não mais é livre para decidir, nem ele, nem todos os que seguiram. Agora eles têm na sua constituição, desde que nascem, o pecado que o corrompe. O pecado que desvirtua, que corrompe a sua vontade. E agora, ele não pode mais fazer nada por si mesmo. A narrativa bíblica daí em diante, então, vai ser uma série de decisões erradas dos seres humanos. De cada vez mais a gente se afastando da vontade de Deus, perseverando em fazer o mal, porque nós nos aprimoramos em decisões ruins, e isso nos persegue até hoje. Se você olha a narrativa bíblica, ela está repleta de decisões ruins. Adão teve decisões ruins, seu filho já teve decisões ruins, seus descendentes tiveram. O povo de Israel, está aqui na frente de vocês, o bem e o mal. Está aqui na frente de vocês, as coisas boas e as coisas ruins, Israel. Escolham. Eu aconselho, escolham a vida para que tenham vida. E eles escolheram a vida? Não. Cada vez mais eles escolheram a morte e fazer a vontade deles mesmos e não a vontade de Deus. Os reis de Israel que sucederam, até mesmo os profetas bíblicos, são uníssonos em reconhecer não só o pecado do povo, mas como o seu próprio pecado. Porque estamos escravizados na vontade pecaminosa que nós temos. Então, nós somos livres? Ouso dizer que não. Ouso dizer que a nossa vontade, então, desde então, está viciada pelo pecado, de forma que nós não conseguimos decidir com clareza, com liberdade de mente, sem a pessoa de Cristo. Porque estamos escravizados nas nossas vontades. E que dura prisão é essa? Que dura cela é essa? Que nós não conseguimos sair por nós mesmos. Estamos aprisionados. Essa é a herança que Adão nos deixou. Essa é a contaminação que Adão nos deixou. De não conseguirmos mais fazer as nossas vontades de acordo com Deus, porque as nossas vontades estão viciadas e maculadas pelo pecado. E aí, eu vou pedir para você abrir a Bíblia, e por favor abra, e por gentileza mantenha aberto, em Romanos, no capítulo 7.
Eu confesso que aqui na frente eu não consigo achar nem Gênesis. Romanos capítulo 7. A gente vai começar a ler a partir do versículo 14. Ao longo da história da igreja, existiu muita discussão se a pessoa descrita em Romanos 7, a partir do versículo 14, se trata da pessoa de Paulo ou ele está se referindo a outra pessoa. Mas ao longo dos últimos séculos e dos últimos anos, pacificou-se o entendimento de que Paulo, aqui, está falando dele mesmo. Dele e da sua batalha espiritual. É uma confissão aqui do apóstolo Paulo, de suas dores, de seus problemas, de suas dificuldades e de sua batalha espiritual. É isso que Paulo vai descrever ao longo do capítulo 7, especificamente depois do capítulo 14. Eu não vou entrar na parte anterior a esse bloco, que demandaria muita explicação. É uma parte muito densa de Romanos. Então a gente vai começar a conversar a partir do versículo 14, para a gente entender o que Paulo entende da sua própria liberdade em fazer a vontade de Deus. O que Paulo, o apóstolo de Deus, entende sobre fazer a vontade de Deus, sobre escolher o bem e não o mal, sobre fazer o que é correto e não fazer o que é errado. Então a gente vai ver nas Escrituras, com o apóstolo Paulo, e aqui, já na sua longa caminhada de pregação, Paulo já deve estar aqui na sua segunda, terceira viagem missionária, Paulo já pregou, Paulo já plantou igreja, Paulo já enviou carta aos Gálatas nessa altura aqui. Então, Paulo tem convicção da sua salvação. Paulo é um justificado por Deus. Paulo é o apóstolo Paulo no capítulo 7 do versículo 14 de Romanos. E olha o que Paulo fala no versículo 14 e 15, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Diz assim: porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso eu não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. O que Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que, infelizmente, ele tem uma batalha espiritual dentro dele. Que o pecado, que é uma herança de Adão, ainda está em Paulo, infelizmente. O nosso irmão apóstolo Paulo. E ele vai dizer aqui nestes textos que, infelizmente, o bem que ele quer fazer a vontade de Deus, esse ele não consegue praticar. Mas o mal que ele não consegue, esse ele faz. E aí Paulo diz no versículo 14, eu não compreendo isso em mim, eu não entendo isso que acontece em mim, porque eu já sou um salvo, eu já creio em Cristo, eu já creio em Jesus Cristo como meu Redentor, eu já o vi ressuscitado, eu já tive o meu seminário com o próprio Cristo, eu já sou um apóstolo, eu prego aos gentios, mas ainda assim eu não consigo fazer o bem que eu quero, e o mal que eu não quero, esse eu pratico, e eu não consigo entender. Eu não consigo compreender como que isso acontece comigo. Eu imagino Paulo sentado, escrevendo essa carta e pensando, quão pecador eu ainda sou. Que o bem que eu quero fazer eu não consigo, cara. E o mal está sempre à minha porta. E o mal que eu não quero eu continuamente pratico. Esclareça-se. Paulo não tem uma vida de pecado. Ok? Não é isso, não é uma constância pecaminosa que Paulo tem. Paulo não tem uma vida pecaminosa longe de Deus. O que Paulo está falando é da constante batalha daquele que é cristão em combater o mal que persiste em vencê-lo. O mal que persiste em vencer a bondade de Deus. O mal que persiste em vencer a vontade de Deus em nossas vidas. Então Paulo fala, cara, o bem que eu quero eu não consigo. E o mal está aqui, eu pratico. Eu não compreendo o que acontece comigo. Se você deixou a sua Bíblia aberta, os versículos 17 e 18, diz assim: nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Isso é o apóstolo Paulo falando. Isso é aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo.
no seu conflito e na sua batalha espiritual, em que ele entende, cara, o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque o mal ainda, infelizmente, habita em mim. Por quê? Porque na economia da salvação, a partir do momento que você crê em Cristo, você é justificado diante de Deus. A justiça de Cristo lhe é imputada, e dessa forma você é justo diante de Deus. Paulo sabe disso muito bem, ele é justo diante de Deus. O problema aqui, o que o Paulo está falando, é que a santificação é um processo. A santificação ela acontece ao longo da vida em uma batalha espiritual constante na vida do crente, em que Paulo se depara diversas vezes dizendo, cara, eu caio, cara, eu continuo errando, mesmo buscando a Deus. Eu continuo fazendo a vontade da carne às vezes, mesmo buscando a Deus. Quem vai me ajudar nisso aqui? E aí ele continua. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Ah, cara, olha o problema de Paulo, velho. Olha a confissão de Paulo, cara. Olha como Paulo é honesto e sincero consigo mesmo, com seu cristianismo. Paulo está diante da sua total impotência em agradar a Deus. Cara, não existe bem nenhum em mim, cara. Todo bem que existe em mim está em Deus, porque em mim não há bem algum. E eu tento e persisto em fazer o bem, mas eu não consigo, porque a minha liberdade é uma falsa liberdade. Eu sou escravo da minha própria vontade e não consigo fugir dela. Bem nenhum reside em mim, porquanto o bem está em meu coração. Percebe que quando ele fala o bem está em seu coração, ele é um convertido. A palavra do Senhor está no coração de Paulo. Ele sabe quem é Cristo, ele foi convertido, ele foi regenerado, ele não é mais o Saulo, ele é o Paulo. É uma consciência de alguém que é cristão e sabe das suas próprias misérias. Sabe o quanto é falho. Então ele chega para Deus e diz, cara, eu não tenho bem nenhum em mim. E o bem que eu tenho, que é a sua palavra, às vezes eu não consigo praticar. E aí ele vai seguir no capítulo 20. Se você perceber, ele faz justamente aquelas ressaltas, quando frisa alguma coisa na questão judaica, porque ele repete as ideias, ele repete o termo. Se você vê o versículo 15 e o versículo 19, ele fala basicamente a mesma coisa. O versículo 9, ele repete. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Paulo insiste, cara, eu não estou conseguindo. Eu sou honesto com a comunidade, é uma carta para uma igreja. Eu sou honesto com vocês, eu não tenho conseguido. Está sendo difícil, está sendo complicado. As minhas misérias me perseguem. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. E aí, Paulo vai dos versículos 20 ao 23. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne, quando quero fazer o bem, mas o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros, agindo no meu corpo, guerreando contra a lei da razão, ou seja, a lei de Deus, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Paulo tem uma convicção plena de que sua salvação está somente em Cristo, mas ele tem um conflito claro com esse mal, com esse pecado que atua ainda nos seus membros e no seu corpo. Eu vou tentar exemplificar para você. Eu vou levantar minha mão, mas é um ato de confissão. Você não precisa levantar a tua. A gente vai fazer ceia daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias. Faça o teu autoexame. Eu fiz o meu ontem à noite. O bem que eu quero, eu não pratico. Quantas vezes eu disse que eu jejuaria mais e não jejuo? Quantas vezes eu disse que oraria mais e não oro? Quantas vezes eu disse que leria mais e não leio? Quantas vezes eu estou diante do bem que eu quero fazer e não consigo? Quantas vezes
Eu entendo muito bem o que Paulo está dizendo, eu consigo me identificar muito bem com ele, porque quantas vezes eu quero fazer o bem porque eu tenho prazer na lei do Senhor, mas eu não consigo, porque eu sou escravo dessa maldita vontade. E quantas vezes do outro lado, a gente sabe o que é errado, a gente sabe que não deve fazer, mas faz. A gente sabe que não deve olhar, mas olha. A gente sabe que não deve falar mal, mas a gente fala. A gente sabe que deve perdoar e a gente não perdoa. Quantas vezes a gente faz isso ao longo da nossa vida? Isso aqui é Paulo expondo a nossa miséria e dizendo, cara, vocês são escravos da vontade. Vocês precisam de um libertador, porque assim não vai dar. E aí o que a gente faz é o quê? É abrir a cela com a nossa liberdade e trancar ela. E agora somos escravos e prisioneiros da nossa própria vontade. E aí Paulo chega no versículo 24, ao qual eu também me junto a ele. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu não consigo. Eu não consigo fazer o bem que eu quero. E o mal que eu não quero está sempre à minha porta. Que liberdade é essa? Liberdade para ser o quê? Para fazer o quê? Paulo é um prisioneiro, com uma panela batendo nas grades. Maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele diz o corpo dessa morte, muito possivelmente ele está fazendo uma referência a uma tortura que tinha na época dele. Tinha um rei doidão, que pegava os inimigos, os prisioneiros, e amarrava eles a um corpo em decomposição, para que eles fossem morrendo. Essa é a imagem de Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessas vontades? Logo quando eu estava chegando em Campinas, há muito tempo atrás, sei lá, meados de 2011, eu não tenho memória, então vocês que lutem. Eu fui num retiro, eu acho que foi o mesmo retiro que eu vi o Lucas cantando a primeira vez. E eu fiquei impressionado, eu gosto muito da sua voz, do seu timbre. Pena que você não canta mais tanto, mas eu gosto muito. E eu lembro de te ouvir cantar naquele dia. Foi o dia, se eu não me engano, se eu não estiver errado, foi o dia que a Gegé bateu a cara na porta. Isso não foi tão legal quanto o Lucas cantando, mas eu acho que foi no mesmo dia. Nesse dia, o Júnior pregou e a mensagem dele foi sobre GPS. A questão da sua conexão com Deus estar boa, e aí dessa forma Deus vai te guiar pelos caminhos. Eu nunca esqueci essa mensagem. E olha que eu esqueço muita coisa. Naquele dia, a minha conversão, só para dar o contexto, ela tinha acontecido não há muito tempo. Eu devia ter voltado para a igreja, eu tinha uns 2 anos, mais ou menos. Então eu era um recém-convertido. E quando você sai do mundo, do meu contexto, o seu pecado ainda é muito visível para você. Você ainda tem muita lembrança do que você fez. Então eu sabia das minhas próprias misérias. Naquele dia, no final da mensagem do Júnior, eu fui pedir para ele orar para mim. Eu nem conhecia o Júnior ainda direito. E aí, meu pedido para ele foi, Júnior, ora por mim. Porque o bem que eu quero, eu não pratico. Mas o mal está sempre à minha porta. E eu me conheço. Essa é a condição de Paulo. Essa é a nossa liberdade. É assim que nós somos livres. Escravos da nossa própria vontade. Mas graças a Deus, que existe o versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você continua daí lendo o capítulo 8, faz todo sentido o que Paulo está dizendo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Ele consegue, porque Ele pode. Porque eu não consigo. Porque eu reconheço as minhas misérias. Cristianismo é basicamente desistir de fazer por vocês mesmos e colocar esse crédito em Cristo e deixar que Ele faça. Falar, Deus, é aqui, ó, toma a direção, senta no banco da frente e vai, porque se eu for eu vou bater. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra do miserável homem que sou. Que me livra desse corpo, dessa morte. Porque eu desisto de decidir por mim mesmo e coloco para Cristo que Ele decida, cara. Porque todas as vezes que eu continuo tendo escolhas ruins, que eu continuo tendo pensamentos ruins, que eu continuo fazendo mal que eu não quero fazer, eu olho para o Cristo crucificado, eu vejo as suas marcas, eu vejo as suas feridas, eu vejo a sua humilhação e peço, por favor, livra-me de mim.
crucifica a minha liberdade junto com você e coloque a sua vontade na minha vida. Livra-me de mim. E aí, eu vou convidar você a abrir. Eu vou convidar você porque eu vou demorar para abrir. Então eu convido você a procurar também. Filipenses. Filipenses 2, versículo 13 e 14. Eu vou tentar achar aqui. Deus me ajude nessa hora. Olha, está aqui. Vocês estão abrindo aí? Estou confiando em vocês, hein? Filipenses. Na verdade, a gente vai ler o 12 e o 13. Eu acho que eu tinha dito o 13 e o 14. O 12 e o 13. Lembrando, a carta aos Filipenses ainda é Paulo. É ele que manda a carta para Filipos. Então, o autor da carta aos Filipenses é o mesmo Paulo que a gente falou lá atrás, que falou em Romanos. Aqui é o Paulo. Possivelmente uns 5 anos mais tarde. Provavelmente ele escreveu para Roma em 49, provavelmente ele escreveu aqui depois de 53, 54, mais ou menos assim. Então, o Paulo que escreveu aos romanos, falando de toda a sua miséria, é o mesmo Paulo que está falando aqui à igreja de Filipenses. E aí, se você abriu, ele começa dizendo assim no versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Então ele vai dizer para a igreja de Filipos, coloque a sua salvação em Deus, desenvolva a sua salvação. Vocês que são amados meus, igreja do Senhor, vocês que já entenderam o Evangelho, já compreenderam o Evangelho, desenvolvam a fé de vocês com temor e tremor em Deus. Mas aí você vai pensar, pô Paulo, você é o mesmo cara que escreveu para Romanos e falou das suas misérias e como é difícil. Cara, como que a gente vai fazer isso? É impossível. Você escreveu, então você leu Romanos, você leu como eu sou um miserável homem que sou. Como que você quer que eu faça isso? Imagino que o leitor de Filipenses diria, como que eu vou fazer isso? Aí Paulo responde no versículo 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. O Paulo que disse lá em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, ele encontrou a solução para a sua vida. Ele encontrou como de fato fazer a vontade de Deus e como perseverar na vontade de Deus. Paulo vai dizer para os Filipos, cara, vocês não precisam de mim para fazer a vontade de Deus, porque mesmo na minha ausência, vocês já o fazem. Vocês, família Iop do Parque, não precisam da presença do pastor Ed para fazer a vontade de Deus, porque vocês já fazem. Vocês não precisam do olhar vigilante de uns dos outros. Onde vocês estiverem, longe dos olhos, longe do olhar, longe da vigilância, vocês vão fazer a vontade de Deus muito mais do que na presença dos outros. Mas como que isso funciona? É porque eu busco em Deus. E é Deus que vai atuar não só no meu querer, mas no meu realizar. Essa é a total dependência de Paulo. É nisso que ele persevera, em fazer a vontade de Deus e em pedir e em clamar a Deus para que Deus atue não só no seu querer, porque se atuar só no seu querer, pode ser que ele não consiga fazer. E se talvez ele atuar no seu fazer, talvez a sua mente continue corrupta. Então Paulo clama a Deus de dentro da sua cela dizendo, Deus, faça, atue no meu querer e no meu realizar, segundo a sua boa vontade. Eu estou terminando, o pessoal, músico, não sei se vocês sobem, não sei muito bem como funciona essa parte, mas enfim, estou terminando. O meu convite para vocês hoje é um convite que vai muito contra o que se diz aí fora. Contra todas as vozes que tem na sociedade. Contra o Instagram, contra o que tem no YouTube, e, infelizmente, contra muitos daqueles que se dizem cristãos e pregam na igreja. O meu convite para você hoje, o que eu quero te provocar hoje é,
Abra mão da sua liberdade. Abra mão da sua liberdade de fazer o que você quer segundo a sua vontade. Crucifique a sua liberdade na cruz de Cristo. Todo o caminho para o eu vai levar numa separação de Deus e vai me levar a ser escravo de alguém. O caminho da vontade de Deus vai te levar para a cruz. Crucifique a sua liberdade, crucifique a sua vontade, crucifique o seu querer, os seus desejos, as suas paixões, a sua vida na cruz de Cristo. Se coloque de joelhos na cruz de Cristo e diga: faça a sua vontade na minha vida e não a minha mais. Livre-me de mim mesmo, livrai-me de mim mesmo, das minhas misérias, dos meus pecados, das minhas paixões, dos meus caprichos. E que toda vez que a tal fizer alguma coisa para mim, e eu souber, porque a palavra, ela está em mim, e eu souber que eu tenho que perdoar, cara, que eu perdoe. Toda vez que eu tiver em uma situação que eu puder ser desonesto, mas a palavra me disser, seja honesto, que eu seja honesto. Toda vez que baterem na minha cara, e eu tiver todas as razões e as justificativas para revidar, que eu dê a outra face. Porque na teoria é muito fácil. Na teoria é muito fácil, cara. Mas na vida diária é muito difícil. Quando a gente sai daqui, fica muito difícil. Porque você sabe que tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas você ama. Porque você sabe que tem que respeitar o seu marido como a igreja respeita Cristo, mas você respeita? É muito difícil. O que a gente tem que fazer é se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, faça a tua vontade. Que eu escolha sempre a sua vontade. Que eu escolha perdoar, que eu escolha compartilhar, que eu escolha amar, que eu escolha não julgar, que eu escolha levar a palavra de Deus e o amor de Deus às outras pessoas, e que eu evite o mal que habita em mim. E que eu ore cada dia mais pedindo: Senhor, faça na minha vida a tua vontade, no meu querer e no meu realizar. Para que eu propague e para que eu proclame o amor de Cristo derramado na cruz a todas as pessoas. Essa é a minha oração. Esse é o meu clamor. Ontem eu fui destruído por essa palavra. Eu mandei mensagem para a Sueli ontem à noite. Eu falei: Sueli, leva lenço que amanhã vai ser pesado. Leva que amanhã vai ser difícil. Porque eu fui confrontado. Eu tenho um lugar do lado de Paulo. Eu sei o quanto é difícil. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Que cada dia mais a sua vontade tome conta de mim e a minha vontade se esvaia. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês.